Ah, pronto. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas, né? Meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior, eu sou funcionário, servidor da Agência Nacional de Águas, da Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água. Estamos iniciando essa reunião de alocação de água, a primeira reunião de alocação de água após o marco regulatório do Jucazinho, né? Hoje é dia 21 de outubro de 2021, às 15 horas e 18 minutos. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui essa reunião com a apresentação dos participantes, né? Eu vou ler aqui o nome de cada um e gostaria que a pessoa se apresentasse e dissesse a instituição que representa nessa reunião. Vamos começar com Alexandre Moura. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alexandre Moura, sou do DENOX, da Coordenadoria Estadual de Pernambuco. Obrigado pela presença. Cristiano Aguinaldo. Boa tarde a todos. Cristiano Zinato, trabalho aí com o Wilde na Comar, Coordenação de Marcos Regulatórios da Alocação de Água, e estamos aí para contribuir com a discussão. Obrigado. Gustavo Pestana, da Compesa. Esse faltou. O Gustavo Pestana, da APAC, está aqui presente. Eu sou analista social da APAC, sou responsável pelo acompanhamento dos comitês de bacia hidrográfica e conselhos de usuários de açude no estado de Pernambuco. Obrigado. Lúcia Helena. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Lúcia Helena, sou da APAC, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficos. Prazer estar com vocês. Obrigado. Paulo Bandeira. Paulo Bandeira, atualmente estou como presidente do Comitê do Capibaribe e estou na Prefeitura de Surubim. Ok, obrigado, Paulo. Paulo Francinetti. Paulo Francinetti, sou da Universidade e sou do Comitê do Capibaribe. Sou vice de Paulo Bandeira. Você é do órgão público, Paulo? Desculpe, da eu UFPE. errei seu... da UFPE. Eu falei Fracinetti, né? Desculpe, eu errei seu nome. Roberta Alcoforado. Boa tarde, eu sou professora da Universidade de Pernambuco e sou membro do Comitê do Capibaribe. Obrigado. Robertson Fontes. Robertson Fontes, gestor de apoio institucional da APAC. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Paulo, um abraço. O professor, ele foi. Modelagem. Tudo bem, Roberto. Robson. Roberto está mascarado hoje, Paulo. Sérgio Torres. Sérgio Torres, eu sou consultor aqui da diretoria da Compesa. Ok, muito obrigado. Ou seja, nós temos aqui representantes da Compesa, a APAC, Ana, da Prefeitura de Surubim, né, da Universidade Federal, da Universidade Estadual e o nosso presidente do Comitê do Capibaribe. Então, nós vamos aqui apresentar a situação do Jucazinho e, em seguida, a gente abre para o debate, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que nós preparamos aqui e que também foi encaminhada junto com o convite, né? Essa apresentação, ela vai guiar a nossa alocação de água. Estou abrindo o arquivo. Vamos lá. Está aqui. Podem me confirmar se está sendo compartilhado? Ok. Sim, está ok. Obrigado. Então, vamos lá. Então, como eu disse inicialmente, né, depois da elaboração do marco regulatório do sistema hídrico Jucazinho, que corresponde ao Jucazinho e que define os usos
da água no reservatório e a defluência para o rio Capibaribe e Jusante, está previsto lá no marco regulatório a realização dessas alocações de água para que a gente planeje como utilizar essas águas em depósito logo depois do início da estiagem, né? Logo no início da estiagem. Então, nós vamos passar aqui rapidamente por alguns aspectos do marco regulatório, que a gente julga relevantes, né? Vamos já ver e discutir os cenários para tomar decisão sobre a alocação, e em seguida vamos discutir alguns temas que nós chamamos de ações para efetivar a alocação, para que ela efetivamente aconteça conforme previsto, né? E, por fim, a gente pretende também criar uma pequena comissão de acompanhamento da alocação para poder ficar responsável por algumas coisas que a gente vai dizer em seguida. Então, inicialmente, para aqueles que ainda não conhecem, em 23 de novembro de 2020, praticamente um ano atrás, a APAC e a ANA firmaram uma resolução conjunta, essa número 50, na qual foram estabelecidas condições de uso dos recursos hídricos no sistema hídrico Jucazinho, conforme eu já havia adiantado. E uma das coisas mais relevantes dessa resolução diz respeito à definição da disponibilidade hídrica do reservatório, né? Então, nós, depois de analisarem as demandas e as disponibilidades, inclusive incorporando as séries históricas mais recentes, nós chegamos aqui a uma definição que é o que está no quadro, ou seja, a Compesa, principal, quase único usuário do reservatório, ela tem duas formas de tirar água do reservatório, uma que nós chamamos de abastecimento ordinário, ou seja, aquela captação que pode ser feita com 1.000 litros por segundo durante todo o tempo, e uma que a gente chamou de eventual, que é uma captação que poderia ser feita de março a julho, justamente no período considerado mais úmido aí no Agreste. Além dessas duas captações, dessas duas finalidades, né, previmos aqui uma vazão que chamamos de quadro de reserva, né, de 100 litros por segundo, para atender a eventuais solicitações de outorga no reservatório, sejam elas de usuários ali para irrigação, pequenos núcleos habitacionais, ou mesmo uma eventual necessidade da própria Compesa, né? Então, esse valor aí de 100, 500 e 100, 1.000, 500 e 100, ele dá uma média anual de 1.308, tá? Considerando que os 500 são disponíveis somente de março a julho. E para jusante, né, foi previsto também que, caso necessário, pode ser alocada água a jusante para atender aqueles usos logo depois ali do Jucazinho. E ali nós temos algumas irrigações e tal. E isso seria feito por intermédio da descarga de fundo lá do reservatório, né? E somando tudo, nós teríamos 1.408 litros por segundo como disponibilidade em vazão média anual, tá? Então, o uso dessa água, ele deve se dar respeitando o estado hidrológico do reservatório, né? E foi definido que esse reservatório ele vai ser classificado em 3 estados hidrológicos: o verde, o amarelo e o vermelho, sendo que o verde, obviamente, todos os outorgados são autorizados, o amarelo ele se submete às alocações de água, e o vermelho é a situação que chamamos de situação de escassez hídrica, conforme previsto, inclusive, na lei do Marco Regulatório de Saneamento de 2007, a Lei 11.445, né? E aqui, Sérgio, uma questão que eu acho que eu já falei para vocês, tal, que é relevante, né, para as empresas de saneamento, uma vez que essa situação de escassez hídrica pode abrir algumas portas aí
para a empresa de saneamento, né, principalmente com relação à necessidade de tarifas de contingência, alguma coisa assim, né, que venha aí a suprir eventuais necessidades de gastos não previstos nos seus contratos das concessões. Bom, de toda forma, tem isso aí que eu acho que para alguns já é muito batido, né? Para outros talvez não, mas a ideia é que no último dia de julho, conforme está no parágrafo 1º, seja observada qual que é a cota do reservatório, para ver qual que é o estado hidrológico dele, e a partir desse estado hidrológico se estabelecem condições de uso máximo que são diferenciadas, né, em função de cada estado hidrológico. Bom, a ideia também é sempre dar a máxima transparência e utilizar-se aí das instâncias do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né, no caso aqui o Comitê da Bacia do Capibaribe, para que essas alocações sejam públicas, né, coordenadas, por enquanto, pela ANA, né? Nós gostaríamos muito que a APAC depois assumisse essa coordenação, mas isso ainda é um processo a ser negociado, mas, de toda forma, a gente está aqui, então, para dar início a esse processo. Mais 2 pontos que a gente considera relevantes é o que está no artigo 5º, né, que diz respeito à responsabilidade do operador da barragem. Então, diz que o responsável pela operação da barragem deve realizar o monitoramento das vazões e volumes defluídos, informando mensalmente os dados diários por meio do sistema de informações disponibilizado pela ANA. Tá? Essa é uma questão, viu, Alexandre, que é importante para nós. A gente tem em negociação com vários reservatórios do DENOX, para que eles sejam equipados com esses dispositivos de medição da vazão defluente, né? E tem sido aí feito, pelo menos no Rio Grande do Norte e na Paraíba, a gente tem avançado bem com isso, e esses dados têm sido incorporados a um sistema que chama GDH, que é um sistema de hidrometria, né, da disponibilização da hidrometria da ANA, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa reunião também. De toda forma, o relevante é que essa operação da defluência, ela também deve ser feita de acordo com o termo de alocação de água, conforme a gente vai finalizar hoje, né? E, por fim, o artigo 6º, né, que diz respeito à questão de estudos sobre o controle de inundações, né? E aqui é importante destacar, né, que toda vez que a gente fala em controle de inundações aí na bacia do Capibaribe, vem sempre à mente de todos a operação que é realizada em conjunto lá com Carpina, Goitá, Tapacurá, para controle das inundações da região metropolitana do Recife, né? E, no caso específico, a nossa preocupação sempre foi no trecho entre a barragem Jucazinho e a cidade de Limoeiro, tá? Que é o trecho que, a priori, estaria sujeito a eventuais inundações oriundas de vazões que não podem ser acumuladas aí no Jucazinho. Então, nós previmos no artigo 6º, que, caso sejam desenvolvidos estudos para controlar inundações nesse trecho, né, que esses estudos podem alterar as condições aí definidas nessa resolução, né, e que os órgãos estaduais competentes devem participar da avaliação dos cenários e alternativas no âmbito desses estudos, bem como, né, é importante que a gente tenha aqui claro que, enquanto não houver esses estudos, vale o que está previsto nessa resolução, né? Cabendo ao operador do reservatório o manejo das vazões defluídas, visando eventuais reduções aí de danos por inundações, tá? Então, esse é
o artigo 6º também, que eu acho que é relevante. Tá? Queria saber se tem algum esclarecimento sobre esses pontos, antes da gente continuar aqui com relação à disponibilidade e demandas. Não? Ok, então vamos aqui dar continuidade. Então, nós temos aqui, são esses pontos relevantes. Agora, vamos lá para a situação dos usos, né? Ou seja, a Compesa nos informou, né, que os usos do tramo sul e do tramo norte de captações feitas aí no reservatório Jucazinho, elas foram feitas segundo essas vazões que estão aqui no gráfico, né? O tramo norte, nós temos aqui uma média de pouco mais de 200 litros por segundo. O tramo sul, né, variou bastante, né? Variou aqui. Wilde, você não mudou o slide, viu? Ah, não? Eu mudei, só. Está aparecendo o outro, da alocação de água, exatamente o que ele está falando. Para mim, mudou. Para mim mudou agora também. Ok, agora ok. Mudou agora também. Vão ter que trocar essa internet da Compesa. Fazer um upgrade aí. Estou brincando aí, Sérgio. Desculpa a brincadeira. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos o tramo sul, né? Que ele variou bastante, tendo aqui no mês de junho captado cerca de 200 litros por segundo, mas tendo aqui uma média sempre acima aqui de 400, né? Então, a média do tramo sul foi em torno de 459, do norte 216, ou seja, a média geral anual dos 675. Né? O menor valor captado aconteceu em junho, 411, e a captação de setembro, ela mostra aqui uma proximidade com 600 litros por segundo. Tá? Então, esses números aqui, eles nos serviram para poder analisar como que a gente poderia atender às necessidades da Compesa a partir da situação que a gente se encontra hoje no reservatório. Então, vocês... Mudou aí, Sérgio? Tá vendo aí o histórico? Sérgio? Tô, agora está tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Show de bola. Bom, então, como a gente pode ver nesse histórico aqui de 2005 até 2021, né, depois daquela fase de águas, né, de vacas gordas, assim, aqui de 2008 até 2011, o reservatório, como todo mundo sabe, praticamente secou em 2016, né, e teve uma pequena recuperação em 2020, chegando aqui próximo a 80 milhões. No entanto, desde então, ele veio descendo e agora, em 30 de setembro, ele estava com 48 milhões 220 mil metros cúbicos. Tá? E em julho, que é quando se estabelece o estado hidrológico, ele estava com 52 milhões. Bom, com essas informações, aí nós caímos aqui na tabelinha do marco regulatório. Né? A tabela do marco regulatório diz que se o volume em julho for inferior a 68,3 milhões, nós precisamos praticar uma redução na captação normal, né? Então, em vez daqueles 1.408, como a gente já falou, né, nós estaríamos aqui na situação bem mais crítica, com um volume praticamente em torno aí de 20 e poucos por cento, né? 30% do reservatório, 34% do reservatório, né? Bom, então, com essa imposição do marco regulatório, nós previmos aqui 3 cenários. Um cenário seria que a Compesa, que seria, no caso, a única que poderia continuar captando, uma vez que se estabelece que não pode ter, nesse período de estado hidrológico vermelho, defluência jusante, nem demais usos no reservatório. Então, nós só teríamos essa primeira linha aqui para trabalhar. Então, na primeira linha, poderia ser uma vazão 250 litros por segundo
durante 12 meses, né, que seria o cenário 1. Poderia ser uma vazão de 500 litros por segundo de novembro de 2021 a abril de 2022, o que em 12 meses daria também 250 litros. Ou poderia ser um cenário 3, né, de captação de 600 litros por segundo de novembro a março, né, sendo que em 12 meses, né, a partir daí, nós teríamos também 250 litros por segundo. Tá? Nós tivemos uma reunião, acho que foi anteontem, né, Sérgio? Acho que foi anteontem. Foi segunda-feira. Segunda-feira, isso. Com a Compesa, né? A Compesa nos ajudou, inclusive, a atualizar as informações aí das captações e tal. E a gente está imaginando, sabe, Sérgio, que provavelmente ou o cenário 2 ou o cenário 3, eles poderiam guiar essa alocação, sendo que nós faríamos uma alocação com vencimento não de um ano, mas vencimento de acordo com o prazo final desse período. Se vocês optarem pelo cenário 2, faríamos uma alocação em abril do ano que vem para ver a situação do reservatório, para poder planejar daqui para frente. Ou, se optar pelo cenário 3, faríamos uma alocação em março de 2022 para poder planejar de março para frente. De toda forma, o que eu acho que é relevante aqui a gente mostrar, além dessas informações, é de que, como vocês podem observar aqui na simulação do deplecionamento do reservatório, nós saindo do mesmo ponto que em setembro, né, 48.220 mil metros cúbicos, nós chegaríamos nas 3 situações em agosto do ano passado, do ano que vem, em cerca de 34 milhões de metros cúbicos, né, considerando esse uso já pré-definido de 250 ou esses usos a serem relocados ou em março ou em abril, tá? Então, esses seriam cenários para a gente poder debater aqui e esclarecer eventuais dúvidas aí. Então, eu vou manter aqui na tela os cenários, né, para que a gente possa, então, saber de vocês aí se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, né? E aí a palavra está aberta, então, ok? Posso falar? Opa, sim, senhor. Pronto. Eu já tive uma reunião prévia com o nosso diretor, com o Maritor, para saber mais ou menos a posição dele e, evidentemente, que a gente também já tem muito costume, né, de ir administrando esses deplecionamentos de represas e a Compesa opta pelo cenário 3 mesmo, e em março a gente se reúne de novo para reavaliar a situação. Essa seria a posição da Compesa. Ok. Mais alguém gostaria de se manifestar sobre esse tema? Não? Ok. Então, se essa for a opção, né, a gente, lógico, vai consagrar essa opção aí no termo de alocação, com vigência até, no caso até março, né, Sérgio? Né? Então, até março, a gente... Até março. E a gente já deixa, então, pré-agendado aí com o comitê uma reunião em março do ano que vem, né, para poder reavaliar, tendo em vista o que possa ocorrer aí com relação à recarga, né? Tá? Então, a gente fica no aguardo dessa situação, né? O que a gente tem feito, só para ilustrar aqui para os companheiros aí do Capibaribe, é que, uma vez firmado esse cenário, nós fazemos o acompanhamento mensal disso e informamos isso a uma comissão de acompanhamento e a todos aqueles que queiram
ter acesso às informações, tá? De forma que haja aí, né, não haja surpresas, né, e que todos possam se planejar para poder tomar decisões aí no curso do período de alocação, né? Roberta, por favor. É mantida alguma vazão regularizada, alguma defluência? Nesse caso, vai ser zero, Roberta. Nesse caso, vai ser zero. Porque nós estamos no estado hidrológico vermelho, né? Então, isso é uma pré-definição regulatória, né? Se a gente tivesse no estado hidrológico amarelo, então nós poderíamos estabelecer, conforme eu coloquei, valores aí para garantir. O que, na situação presente, não é nenhum problema, acredito, porque essa é uma situação já presenciada aí nesse trecho há muitos anos, né? Então, é lógico que sempre há um dano, né? Mas é um dano, diríamos, para poder suprir uma necessidade do consumo humano, que é prioridade de lei, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa linha, né? Professor Paulo, por favor. Quanto ao reflexo de não ter defluência para a barragem de Carpina, que ela recebe, né, a contribuição do Jucazinho. Sei que tem um Cotodumba que fornece um rio quase perene, né? Carpina. Eu acho que o pessoal da APAC seria mais capacitado para responder essa pergunta, mas eu acredito que nenhum, viu? Porque a defluência já é zero lá em Jucazinho já há algum tempo, né? Então, mas se alguém da APAC aí gostaria de contribuir com relação a isso? Eu acho que não tem mesmo, Paulo, não tem, não chega nada mesmo, desde que Jucazinho entrou nessa situação que não vai mais nada. Teria que ter um evento hidrológico fora do contexto para poder reverter essa situação. Não chega nada, não. Exatamente. É muito longe. Soltar 100 litros por segundo são 33 quilômetros entre o Jucazinho e muito longe. É muito longe. Se soltar, não chega nada. E ali... Inclusive, a gente precisava também, viu, Paulo Francinetti? A gente precisava, porque a gente está tendo sérios problemas também na barragem Carpina. A barragem Carpina está com 7,8% de sua capacidade e nós já estamos tendo que deslocar nossas captações, que nós temos uma série de captações lá, de Limoeiro, Glória do Goitá, Feira Nova, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaém, tudo para pontos mais profundos assim da represa, porque acho que fica mais à margem, principalmente a de Limoeiro, que fica num trecho mais raso, ela já está cortando. Então, mas não dá. De Jucazinho realmente não chega. Carpina secar é novidade, né, Sérgio? Pois é. Para você ver que foi muito ruim esse ano, hidrologicamente, ali para a zona da Mata Norte. Muito, muito ruim mesmo. Bom, e ali, né, Roberta, Paulo, o rio ele é muito cheio de pedra, né? Então, também tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que essas poças, elas acabam, diríamos, suprindo eventuais necessidades assim mais urgentes, né? E a coisa ruim é que com as poças, dependendo do volume que você soltar, ela fica só na poça, né? Então o rio não chega nem a correr, né? Então é uma situação muito difícil mesmo e por isso que eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar sempre preparado com regras previamente definidas para evitar justamente de tomar uma decisão que não tenha sido pensada anteriormente, né? Que é muito ruim você chegar numa crise e você, o que eu tenho que fazer? Não, agora a gente já sabe o que vai fazer. A gente tem lá os vazões limite, a Compesa vai ter que trabalhar nesse limite, né? E todo mundo vai ter que pensar e planejar de acordo com essa estratégia, né? Ok? Mas acho que essa decisão aí do cenário 3, acho que é o mais indicado mesmo. A alternativa inclusive, eu queria realmente elogiar essa iniciativa,
até porque, como eu lhe falei, às vezes, quando chega a gente que acompanha esse negócio há muito tempo, a gente tem que estar sempre reavaliando vazões de retirada, sempre reavaliando vazões de retirada de acordo com o que vai acontecendo. E então é bastante louvável. Eu estou dizendo que, né, esse cenário 3 realmente para o momento, mas em março realmente a gente vai ter que reavaliar e possivelmente, caso evidencie-se a continuidade de escassez de chuva, a gente vai ter que realmente dar uma baixada, como já houve, né? Tempos passados. Veja, quando o Jucazinho secou em setembro de 2016, né? Secou completamente. Só que desde agosto de 2015, você veja, mais de um ano antes, a gente já deixou de mandar água de Jucazinho para Caruaru, Bezerros e Gravatá. A gente já tirou essas 3 cidades porque sabia que aquela quantidade de água ali, mínima, era para sustentar quem dependia apenas de Jucazinho, né? Que Caruaru, Bezerros e Gravatá tem outros mananciais. E as outras não, só tem Jucazinho. Então, isso a gente fez e conseguimos ainda dar uma sobrevida de um ano e um mês à represa, que se Caruaru, Bezerros e Gravatá continuasse, ela teria pouco mais de 90 dias, né? Então, isso aí realmente eu acho muito importante a gente ficar sempre reavaliando em função dos estudos hidrológicos para você ter realmente um monitoramento mais, vamos dizer assim, mais racional e científico do volume d'água acumulado. Pois é. Bom, então, podemos passar para outro ponto? Alguém mais tem alguma questão? Não? Então, vamos passar para outras questões aqui que são, a nosso ver, relevantes, né? Que dizem respeito a essa questão da regularização dos usuários, né? Medidores para captação e defluência, quem vai cuidar da barragem e estudos para mitigar enchentes. Então, iniciando por essa questão da regularização dos usuários, nós já soubemos aí que compete na outorga, né? Eu não sei se o Sérgio tem alguma informação nova, mas eu acho que isso já está em curso, isso não é problema, né? A gente pretende, Sérgio, ver se a gente consegue, ou nesse ano, ou no início do ano que vem, também dar uma geral aí no entorno do reservatório, sabe? Para podermos avaliar aí a situação de eventuais usuários aí, né, nessa região, né? A gente sabe que, a priori, são poucos, até porque o reservatório ele é muito encaixado, né? E na hora que ele vai descendo, ele desce de forma muito... até dificultar a captação de outros usuários. Mas essa é uma das ideias, ou seja, fazemos essa verificação de outros usuários no entorno, né, para ou regularizar ou evitar que eles que utilizem essa água indevidamente, né? E temos a questão da medição para captação e defluência, né? Você nos passou, Sérgio, aquelas informações que eu acredito que sejam das estações de tratamento, não é isso? Isso. Nós temos algum medidor logo lá na saída, Sérgio, não? Olha, tem. Agora eu não sei se ele está funcionando ou não, mas tinha medidor sim na saída das elevatórias. Porque mas eu posso confirmar. Dá uma olhada, porque é o seguinte, isso também vale para o Alexandre aí do Denox, né? A gente tem buscado sempre, seja, é lógico que isso demanda um tempo, mas equipar esses reservatórios com esses medidores. Então, a ideia, inclusive, é que a gente faça uma vistoria Jucazinho ainda este ano, sabe? Eu acho que vai ter que colocar, viu, Wilde, porque o que tem lá é um medidor muito antigo, colocado na época da inauguração do sistema. Então, é por isso que eu acho que ele já está avariado. Ok. E não deve ser um ultrassônico, deve ser um medidor mecânico, né? Eu confesso a você que, assim, de pronto, eu não sei não. Eu posso pegar essa informação e lhe repasso, viu?
Tá. Pois é, então nós temos essa questão e a gente, provavelmente agora em novembro, a gente vai ligar para vocês para fazer essa vistoria lá na captação, tá? Até para poder dar uma checada nessas vazões aí direitinho. E com relação à defluência, Alexandre, tem alguma sugestão do DENOX aí para a gente já equipar esse açude para medir a defluência? Alexandre, você está me ouvindo ou não? Alexandre Moura? Estou, liguei o microfone agora, Wilde. Não maravilha. tem. Está me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Não, eu queria, inclusive, uma orientação a sua, da Ana, para ver como a gente efetiva isso. Você tá com a obra já acabou, Alexandre? A obra lá de reforma já acabou, né? Como que está? Olha, é porque essas obras são executadas lá por Fortaleza e por vezes a gente tem um problema de comunicação. Eu não posso te afirmar em que grau está da recuperação lá de Jucazinho. Tá. Wilde, ainda não, viu, Wilde? Por favor. Ainda não, viu, Alexandre? Não, né, Roberto? Paulo. Ainda não, Wilde. Ainda não concluiu lá, ainda não. Não concluiu, não, né? Não. Tá. De toda forma, é o seguinte, nessa vistoria que a gente vai fazer agora em novembro, então a gente podia, Alexandre, já marcar com o DENOX e com a Compesa, a gente faz uma vistoria lá em loco para verificar as condições, né, para a implantação desses medidores. Né? E a gente já aproveita e bate um papo aí em Recife, de repente até como a Compesa do DENOX poderia até incluir isso, de repente, nessa finalização da reforma, pode ser, né, que seja uma oportunidade, né? Né? Sem dúvida. Mas então a gente vai então avançar nisso aí agora em novembro, tá? Bom, Wilde, quanto à agenda, porque eu estou com uma programação de trabalho, né? Na última semana de novembro, uma ida a Campina Grande a trabalho, e a primeira semana de dezembro, uma fiscalização de barragens lá em Águas Belas. Então, eu só estou dizendo que a minha participação ficaria limitada se for nesse período. Então, assim, se for uma semana antes da última semana de novembro, haveria viabilidade de minha participação. Ok, então seria na primeira à terceira semana, é isso? Ok, tá bom. A gente, com certeza a primeira não é, né? E a gente ou é a segunda ou é a terceira, tá bom? Ok, ótimo. Mas de toda forma é o seguinte, sabe, Alexandre, a gente precisa ver aí se o DENOX tem interesse em a gente discutir essa questão do cuidado da barragem, da operação da barragem, né? Que o que vem acontecendo já há muitos anos, né, desde que ela se inaugurou, é que a Compesa, como a principal beneficiária e usuária desse reservatório, ela tem aí, diríamos, assumido algumas operações, né? Tá? E tendo em vista aí, diríamos, esse novo quadro, né, institucional agora, regulatório, a gente queria ver do DENOX e da Compesa se vocês têm interesse em que a gente abra esse processo aí de discussão, né, que pode ser intermediado pela Ana também, né, DENOX e Compesa, para ver exatamente quem vai fazer o quê, como que vai ser cuidado isso, até no sentido de que a gente possa prevenir situações como aquelas que a gente presenciou há 3, 4 anos atrás, né, em que a barragem praticamente teve que ser, ou seja, assim, grosseiramente refeita, né, tá? Em função daqueles problemas estruturais que aconteceram, tá, né? Então, eu queria saber do DENOX se vocês têm interesse, se a gente pode, nessa oportunidade também, e Compesa, né, conversar sobre isso abertamente, né? Quanto que custa, como que vai ser feito isso, como operar isso de forma a minimizar os custos para todo mundo e tal. Então, o que vocês acham? Eu acho importante e necessário, Wilde.
E essa conversa a gente daria nessa semana da vistoria ou uma semana diferente dessa, em outro Não, de momento? preferência, né? De preferência, que a gente já faria isso presencialmente, né? Uhum. E- Porque aí eu gostaria, quando tiver definida a data, ter a informação também com uma certa antecedência para viabilizar a viagem e provavelmente alguém do Denox de Fortaleza, né, que vem acompanhando as obras. Certo. Faria o convite, né, em que ampliaria a participação da representação do Denox com a vinda de técnicos lá de Fortaleza. Uhum. Ok. Felipe, por favor. Boa tarde, Will. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre exatamente esse tema aí, quando a gente tiver essa data também, a gente se coloca à disposição para acompanhar também essa divisão aí, vamos dizer assim, de responsabilidades e atribuições, para até formalizarmos também as questões de segurança de barragem também e acompanhar esse passo a passo. Tá? Ok. Só lembrando, né, que a atribuição de fiscalizar a barragem é da APAC, né? Então, ok. E a Compesa tem alguma coisa a dizer sobre esse tema, Sérgio? Olha, Wilde, a Compesa, ela criou o ano passado, Felipe, inclusive, estava aqui na Compesa, né, Felipe? Criou uma gerência de segurança de barragens. Hoje ela Sim. monitora cerca de 75 reservatórios, 73 a 75 reservatórios que foram, vamos dizer assim, construídos pela Compesa, né? Sim. O Denox realmente, desculpa, Jucazinho realmente, como é uma barragem do Denox, a nossa gerência não está atuando nela, né? Não está atuando na barragem de Jucazinho. Mas, como é que se diz? A gente pode levar essa questão aí para a diretoria e para ver o que é que eles acham. Não tem problema não. Eu não estou falando só com relação à segurança de barragem, não. Estou falando também com relação a monitoramento, operação, sabe, Sérgio? Manutenção preventiva, porque a questão da segurança de barragem ela envolve relatórios, responsabilidades, tal, não sei o quê. Isso. Né? Tá? Mas então não seria, sei lá, talvez na linha de desresponsabilizar o Denox, não, mas seria no sentido de cooperar para que a gente tenha um cuidado adequado, né, da barragem, né, nessa parceria aí com o PESA Denox. Eu acredito que não haja problema, não. Uhum. Tá. Então, tudo bem. É porque a gente queria tirar alguns encaminhamentos disso, né? Então, vamos... Ok. Bom, vamos aqui em frente, né? Então, e o outro tema são em relação a esses estudos para mitigar enchentes, né? Então, aí eu até coloquei até limoeiro, tá? Para ficar bem claro, né? Para o pessoal não ficar lembrando aqui da região de Recife, tá? E aí tem duas questões que eu acho que são relevantes. Primeiro, é uma informação que eu queria saber do Alexandre, se o PAI, né, o Plano de Ações Emergenciais, já foi concluído, Alexandre, aí da barragem Jucazinho. Está pronto, disponível, provavelmente vai ser entregue para a PAC analisar, não é isso? O que foi feito da minha parte aqui foi aquele complemento, né? Que foi uma contratação da complementação das pendências do plano de ação emergencial. Esse contrato ele foi finalizado, foi encaminhado para Fortaleza para dar o start de uma licitação. Eu não tive ainda retorno de como estaria esse processo. Tá, mas o plano em si, o plano de ação emergencial, PAI, ele já está pronto? O PAI sim, né? Foi desde aquela época da Geotecnic, né, que foi elaborado. Então, ele está pronto. A gente faz aqui o acompanhamento da situação hidrológica lá da barragem, né? O Adeildo encaminha diariamente aqui a cota vazão, a cota volume
da barragem, a gente coloca no quadrinho, faz todo aquele gráfico e faz, eventualmente, as publicações, inclusive para o Comitê de Bacia, do Capibaribe. Ok. E aí a gente está aguardando, né, a finalização, por exemplo, da obra, né, de revestimento do sangradouro lá de Jucazinho, que passa a mudar aqueles condicionantes de segurança da barragem. Mas isso aí só se dará naquela revisão. Ah. Levantou a mão, Felipe? Foi útil, mas em parte era mais para justamente confirmar também que a APAC recebeu uma versão desse plano de emergência, foi repassado para as defesas civis dos municípios. Isso também demanda algumas ações aí dos próprios municípios e das prefeituras, e aí a gente também, então, assim, tem essa mesma informação que foi repassada agora, de que existe uma licitação, uma contratação a ser feita pelo DENOX, para a implantação desse documento. E aí a gente, então, entende que ele ainda não está implantado. Ok. Porque o pai, ele vai exigir o seu complemento, que é o plano de contingência, não é isso? Né? Esse plano de contingência dos municípios, que é a responsabilidade da Defesa Civil, né? Da Defesa Civil, né? E é importante, ou seja, até para a segurança do DENOX, nossa aqui, é que a gente soubesse como que está esse acompanhamento aí, porque, como eu disse, eu acho que o mais relevante é a gente ter um plano para agir na emergência, a Defesa Civil estar pronta, né? E mais um detalhezinho que eu acho que é super relevante, inclusive com aquela reunião que a gente teve, Felipe, é sobre o sistema de alerta aos ribeirinhos ali, logo depois da barragem até Limoeiro, né? Que isso, eu não sei se isso está no PAI ou se está no plano de contingência. De toda forma, me parece que isso é imprescindível que exista, né? Não sei se é o entendimento de vocês, né, com relação a isso, né? São 3 coisas aí que tem que funcionar para, quando precisar, né, a gente ter isso disponível, né? Vocês têm alguma informação sobre isso ou não? Eu até posso resgatar uma informação até para ver se o DENOX também pensa semelhante ou como é que ele estaria pensando. A informação que consta lá no plano de emergência, entendendo até quando você puxa aí esse tema do item D, né, ele até pode demandar estudos específicos, né, voltados para a contenção de enchentes. Em não havendo esses estudos específicos, hoje o próprio plano de emergência já tem algum dispositivo que pode colaborar com isso. E o que é que consta lá nesse plano de emergência? É que quando do início do vertimento da barragem Jucazinho, o coordenador do PAI, o coordenador do plano de emergência, vai fazer um alerta à Defesa Civil. Então, assim que começar o vertimento, consta lá como protocolo de que a Defesa Civil tem que ser avisada por esse coordenador do PAI, vinculado, no caso, até então, ali ao DENOX. Alô? Não sei se você conseguiu me ouvir. Deu para ouvir, Roberto? Deu sim. Eu ouvi o seguinte, que existe um protocolo que, quando começa o vertimento, o coordenador aí do DENOX, ele avisa a Defesa Civil para acionar os seus planos de contingência. Algo nesse sentido, é isso, Felipe? É isso? Exatamente, isso, exatamente. Tá. Pois é, mas de toda forma, você imagina, tudo isso tem que ter um arranjo que já esteja pronto, ou seja, o coordenador tem que saber disso, o comitê da bacia talvez tivesse que saber disso, né? Porque quanto mais a gente tirar de dentro do plano essas informações e transformar elas em algo mais operacional, maior a utilidade desse plano, né? Então, nessa linha, que eu acho que era bom a gente bater um papo, não sei se vocês concordam também, bater um papo sobre esse ponto aí, ou seja, DENOX, APAC, né? E a gente bater um papo assim, olha, como é que vai acontecer isso, né?
Eu não sei se o Alexandre tem alguma posição sobre isso, Alexandre. Tem alguém aí encarregado de implementar o PAC? O PAI, não? Inclusive, são várias questões, né? Uma delas, por exemplo, é a atualização dos contatos, né? Os contatos necessários para que essa rede de comunicação seja eficaz, né? Ela está efetiva no planejamento, mas ela precisa ser eficaz numa eventualidade. E aí aí eu não posso deixar de expor, não é, aqui as fragilidades das questões. Então, assim, de um telefone, de uma linha telefônica, para a gente realizar esse tipo de trabalho, a gente não é disponibilizado. E eu vou te dizer, eu me sinto constrangido em solicitar a qualquer pessoa que faça uso de seus telefones particulares para fazer um trabalho governamental. Eu faço essas coisas e acho que todo mundo daqui desse grupo faz. Mas tem questões que fica muito difícil você exigir de qualquer um que isso se efetive. Então, essa é uma das grandes fragilidades e eu tenho que, infelizmente, expor isso, não é? Como uma infinidade de outras coisas, como a falta, a dificuldade do fluxo de informação. Então, assim, a gente tem aqui um engenheiro civil apenas para fazer um trabalho de inspeção ou ficar responsável pelas barragens, né? A gente tem uma falta de comunicação e uma falta de sintonia entre os segmentos, porque a gente tem uma recuperação de barragem feita lá por Fortaleza, uma licitação que é analisada também por Fortaleza. A gente tem aqui essa dificuldade de só ter uma pessoa no corpo técnico, uma dificuldade porque a gente está se desdobrando para fazer tudo que é possível, né? Tudo que é possível. Hoje, no meu andar, no terceiro andar do Denox, só existem 3 funcionários, 3 servidores, né? Tivemos, inclusive, afastamento de pessoas terceirizadas aqui, que eram a base nossa de acompanhamento, né? O Pedro Ferreira, inclusive está fazendo mestrado, né, na área de hidrologia, e foi afastado, né? Então, a gente fica numa situação muito ruim, inclusive, para responder essas demandas que são necessárias. Agora, o fato é que a gente vai precisar resolver isso, né? Existe uma responsabilidade. Eu acho que cabe também a gente expor a necessidade, isso a gente vem, o Wilder é uma das pessoas que mais acompanha, o pessoal do Comitê de Bacia do Capibaribe também tem colocado em vários momentos, né, notas de apoio ao Denox na perspectiva de reestruturação dessa instituição. Quero dizer que hoje, né, eu queria trazer outras notícias boas quanto a essa data. A notícia boa é que hoje o Denox ainda resiste e completa, no dia de hoje, 21 de outubro, 112 anos de existência, né? E a gente não queria um Denox desestruturado, esfacelado, fragilizado. A gente queria um Denox para assumir, por exemplo, a segurança das barragens, das 39 barragens do estado de Pernambuco. A gente quer o Denox fazendo com que os poços artesianos, os poços do semiárido, sejam perfurados em áreas que historicamente são carentes de poços, né? Eu não gostaria, uma opinião particular, eu não gostaria de programas que o Denox ficasse assumindo como a distribuição de máquinas e implementos, né? Isso eu não vejo como competência para a gente, isso é problema. Mas, voltando, o Wilde e demais colegas, eu acho que a primeira coisa que eu vou, inclusive, solicitar, que sempre teve, é o apoio do Comitê de Bacia do Capibaribe para a gente fazer um trabalho integrado, mais próximo, inclusive, dessas vistorias. Da ANA e da APAC, a gente fazer com que as solicitações venham diretamente à coordenação do Denox, para que a gente possa efetivar essas reuniões de decisão, né? Porque não dá para eu sair daqui, encaminhar algumas solicitações, dar encaminhamento a algumas coisas, e isso não ter resultado, e depois eu, como servidor e representante do Denox desse setor, não ter resposta à altura que esse fórum exige, necessita e a população precisa, né? Por vezes, eu me lembro muito bem, o Wilde e outros demais colegas da APAC, quando nós fazemos um acordo aqui é para cumprir, né? E meu perfil de servidor público, de pessoa, eu não suporto não cumprir
com os estabelecidos, né, as questões estabelecidas. Então, aqui é um desabafo e um apelo e uma tentativa, mais uma vez, nesse aniversário de Enox, de tentar fazer com que ele permaneça existindo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa aí o desabafo. Obrigado, Alexandre. De toda forma, Alexandre, vamos colocar isso na agenda. A gente teria duas agendas aí. Essa questão aí que a gente vai ter que integrar também a APAC, Denox, Ana, e eu talvez até a CPRM, sabe, Alexandre? Quando você estava falando, eu estava pensando aqui na CPRM, né? Que poderia ser um aliado nesse processo aí desse monitoramento, né? Mas a gente coloca isso, então, mais para frente, né? Mais para frente, como um segundo ponto dessa agenda, tá? E a gente vai, então, passar agora para a formalização, então, desses nossos compromissos, né? Eu preparei aqui, como os demais que já acompanham as alocações em outras regiões, aqui uma minuta de termo de alocação de água, né? Eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí na tela? Termo de alocação de água. Está visível? Estamos vendo, sim. Ok, maravilha. Então, aqui nós temos, então, esse termo de alocação, ele vai ter vigência de novembro a março, né, como a gente acabou de acertar com a Compesa, né, e toda essa reunião e a lista de presentes vai ficar disponível junto com esse documento, que é um documento de regulação da ANA, né, no site da ANA, nesse endereço que está aqui colocado, tá? Então, nós temos essas informações, Paulo, a gente passa para o comitê, caso o comitê queira também colocar à disposição um link aí na página do comitê, fica à vontade. É necessário, até para a gente também fazer um informativo na nossa próxima Assembleia, de hoje a 8. Ok, maravilha. Então, nós temos aqui, ele registra, então, a situação regulatória, né? Aquela resolução que a gente já passou, que está na situação vermelha, e a gente vai ter aqui, então, vamos preencher essa tabela, ou seja, a Compesa, ela vai praticar aqui, nesse período, né, de novembro a março, né, novembro de 2021, a março de 2022, uma vazão média de 600 litros por segundo, né? Essa vazão, a Copesa já sabe disso, ela pode mês a mês, até da variação da demanda aí, né? Mas ela tem que ficar nessa média de 600. Então, as vazões apresentadas referem-se ao volume alocado no período de estiagem, no período de alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a sazonalidade dos usos ou a especificidade dos usos. E alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente a partir de março, desde que propostas pelo CBH Capibaribe devidamente aprovadas pela ANA. Tá? Então, a gente já fica aqui já pré-agendado, né, Paulo, para março, para fazermos, então, essa análise da alocação, tendo em vista o que vai ocorrer. A gente já podia sair com uma data indicativa, né, William? Já podia ser com a data indicativa. A gente coloca o mês aqui. Bem, tranquilo. Entendo. Vocês podem, porque como vocês têm uma agenda aí, vocês podem... Esse período, Paulo, é um período mais tranquilo para reuniões, que a gente praticamente não tem alocações nesse período. Então, no nosso caso, vai ter uma certa flexibilidade, ok? Tá? Mas aí vocês ficam atentos aí. Bom, então, enquanto acompanha encaminhamentos para efetivar essa alocação, a gente lista aqui os nossos compromissos, né? Então, a medição das cotas do reservatório tem sido feita aí pela ANA diariamente, né? Na verdade, é uma relação de parceria com a APAC, mas a ANA que disponibiliza essas informações. A medição dos volumes captados pelo abastecimento público da Compesa mensal, né, de forma que a gente possa, todo mês, aí, informar a todos sobre o que está acontecendo. E a instalação de medidor para as vazões de efluentes no Rio Capibaribe,
né? Eu vou colocar aqui, Alexandre, a definir em novembro, né? A gente vai... definir em novembro, né? A partir da nossa reunião. Exatamente. Wilde, eu tenho uma observação. Veja bem, eu não posso aqui, eu teria que falar com a diretoria sobre esse item 3.1. Eu não posso afirmar que a Compesa vai participar. Eu acredito que ela não se recusaria, mas eu acho assim complicado colocar o nome da Compesa nesse momento, entendeu? Eu teria que falar com a diretoria, porque assim, para operação, manutenção preventiva e ações de manutenção preventiva da barragem, né? Entendeu? Já que a gente já está fazendo de muitas barragens, entendeu? Ok, que nós estamos ainda no... A operação, monitoramento, tudo bem. Agora, essas obras de manutenção preventiva, até eu não sei, é complicado, porque eu acho que essas obras de manutenção preventiva tem que ser através do DENOX, né? Entendeu? Entendi. Bom, então eu estou ainda no item 1 ainda, você já está no item 3. Não, tudo bem. Tem aquele que na hora que vai ler a ata, só lê Compesa. É verdade. Instalação de medidor, que como nós falamos, para as vazões captadas, né? Captadas para abastecimento público. Então, isso aqui também, Sérgio, a gente tem que verificar lá, né? E aí a gente vai colocar também para definir isso em novembro na vistoria, ok? Pode ser, Sérgio? Pode, claro, pode ser sim, pode ser sim. Maravilha. Então, a regularização dos usos, como eu falei para vocês, espero que em 2022 a gente esteja tudo regularizado. E essa aqui é a polêmica que o Sérgio introduz agora, né? Proposição de modelo para operação e tal, né? A gente não tem nenhum problema a gente tirar aqui a Compesa disso, mas eu acredito que vai ser muito difícil vocês ficarem fora desse processo. Não, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, com relação à operação, monitoramento, isso a gente já faz, não tem problema, pode botar Compesa, entendeu? Pode botar o nome do Compesa aí, entendi. Agora, essa questão da manutenção preventiva é que aí eu acho que é mais inerente ao DENOX, entendeu? Mas como a gente pode botar Compesa, deixa o Compesa aí. Você está entendendo? É que é importante vocês participarem do processo de construção dessa proposta. Não, né? Claro, entendi, perfeitamente. Bom. Tá. Então, conclusão do plano de ações emergenciais, conclusão e divulgação do plano de ações emergenciais, né? DENOX. Ok, Alexandre? Ok. E aqui é o seguinte, eu coloquei 2 itens aqui, o 3.3 e o 3.4, foi na linha do que nós conversamos há pouco, né? Lógico que esse plano de contingência tem a ver com as defesas civis. Eu não sei se tem a ver com a defesa civil estadual ou se é só a defesa civil municipal. Como que é que funciona, Felipe? Felipe teve que dar uma saída. Ele teve que dar uma saída aqui hoje. A diretoria chamou ele. Entendi. Tá. Não, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, só continuando aqui, a gente... Onde que eu estou? 3.3, né? Então, essa certa... Wilde, por favor, Wilde. Quando você fala assim na questão de defesas civis, esse plano vai ser de imediato, porque nós também precisamos acionar esse pessoal também para estar ciente do que está acontecendo. Entende? Alô, Wilde? Entendeu, Wilde? Tá. Qual que é?
Eu não te ouvi, Paulo. Pode Oi, repetir? quando você coloca aí defesas civis e ficou nessa dúvida se é municipal ou estadual, se for a questão municipal, é bom a gente também acionar esse pessoal também para entrar no debate também, né? E, evidentemente, a elaboração do plano de contingência do trecho, né? Porque assim, aí nós temos pelo menos um município que é fundamental, que é o Limoeiro. Certo? Na verdade, são 2 municípios, Salgadinho e Limoeiro. E Surubim também poderia entrar também, até para começar a fortalecer esse debate também, né? Já que é a geradora de tudo, digamos assim. Aquele distrito que tem logo ali após o Jucazinho, é distrito de Surubim, não? Da margem esquerda? Não. É o Shells? Shells é Surubim, É Surubim. Então vocês têm que participar, porque a ideia é exatamente essa. O que vocês, dos municípios, né, Salgadinho, Limoeiro e Surubim, vão fazer para proteger essas populações aí, tão logo haja um evento, né? Então, coloca uma data aí, porque eu vou dar uma provocada nesse pessoal aqui dentro da gestão, para a gente começar a sair da cadeira, sabe? Wilde, geralmente é coordenado Defesa Civil Estadual e Municipal. Sempre estão presentes as duas, nesses planos. Certo. Bom, eu estou pensando aqui, Robertson e Felipe, o seguinte. A gente vai ter que aí fazer essa vistoria e a gente reserva um dia para poder fazer essa reunião. A gente se organiza, Paulo. Pronto. A gente organiza essa reunião com mais tempo, mas a gente deixa ela pré-agendada para novembro. Pronto. Entre a primeira e, aliás, a primeira semana é meia tonta, né? Já começa na quarta-feira, dia 3, né? A partir da segunda e terceira semana. Segunda ou terceira, provavelmente na terceira semana. Pronto, aí a gente dá uma articulada, mobiliza o pessoal e a gente bate um papo com esse pessoal, até para também assumir o barco também, né? Exatamente. É necessário. Não, porque é a responsabilidade deles, né? Justamente. Né? Tranquilo, beleza. E aqui é mesmo. E essa questão aqui do sistema de alerta, pelo que eu estou vendo, isso aqui tem mais a ver com Defesa Civil, mas pode ter a ver também com DENOX, porque pelo que o nosso amigo Felipe colocou aí, o protocolo do PAI é que quem tem que dar iniciar o processo, né? O que eu fiz aqui? Baguncei tudo. Já sei o que é isso. Então, quem tem que iniciar o processo é o DENOX, né, Alexandre? Não é isso? Isso. Ou seja, vai ter um enchente. Quem inicia? O DENOX aciona todo mundo. Então, o DENOX estaria também nessas duas questões que a gente vai ter que discutir juntos, né, juntamente com a Defesa Civil Estadual, Municipal, DENOX e acho que e o comitê, né? Pode ser assim? Pode ser. Tá. Bom, então é o seguinte, a minha ideia é que isso sejam os nossos compromissos aqui para a gente poder caminhar, né? Para o pessoal do comitê que não está acostumado, a gente pega essas ações e faz o acompanhamento mensal delas, viu, Paulo, Roberta, o professor Fracinetti. Então, a gente acompanha para ver se isso está acontecendo direitinho, né? E criamos uma comissão de acompanhamento, tá? Para que essa comissão, caso necessário, ela se reúna eventualmente para poder aí fazer uma discussão. Então, eu predefini aqui, né, o DENOX, Compesa, a PAC e o CBH Capibaribe como 4, diríamos, instituições que, a meu ver, estariam obrigatoriamente nessa comissão, né? Não sei o que vocês acham disso, né? Para que ela teria a atribuição de acompanhar essas ações que a gente vai desenvolver aí na implantação do marco regulatório e dessa alocação de água. Tá? Alguém tem alguma sugestão? Por mim tá ok. Tranquilo.
Concordo com a participação do COB. Aí a gente define aí, professor. Tem eu, o senhor e a professora Roberta nesse coletivo aí. Quem encara aí? O nome aí, por favor. Então, vamos colocar aqui. Comitê do Capibaribe. Então, nós temos aqui Paulo Bandeira. É isso? Isso. Da Compesa. Tem alguém especial, Sérgio? Vocês indicam depois? Alô, Sérgio, está me ouvindo? Oi, olha, se você quiser botar meu nome, agora depois eu indico, porque eu acho que quem vai ser o nosso gerente de produção. Mas Entendi. eu não, entendeu? Mas para não ficar sem ninguém, bota meu nome aí, não tem problema não. Tá. Alexandre Zenox? Eu, pode botar. Alexandre Moura. Alexandre Moura. Da APAC, quem que seria o mais indicado? Felipe, Roberto? Que, pelo que eu estou vendo aí, o Felipe é o que está mais próximo dessa... Bota GPSI e GRSB, que são as duas gerências, porque se ele não puder acompanhar, bota as duas gerências. O que significa isso? GPSI, é isso? Gerência de planos, de Eric. Ah, tá. Então, a gerência. Gerência de planos e sistemas de informação. Tá. Então, eu vou o seguinte. GPSI e G o quê? A outra? Gerência de segurança de barragem. Segurança de barragem. GSB, é isso? É. Ok. E GRSB. GR. GRSB. E tem algum ponto focal? Quem seria o ponto focal? Me coloque, porque aí eu vejo com o Felipe. Felipe Alves? Ele não está aqui. Me coloque, porque aí eu falo com ele e a gente vê isso aí. Tá certo aqui. Robertson Fontes. Ok. Tem alguém mais aqui eu queria que vocês pudessem colocar aqui no chat para mim o telefone e o e-mail, por favor, né? Porque aí eu já copio depois para cá para a gente ganhar tempo. Colocar aí o e-mail e telefone, Alexandre, Sérgio, Robertson, Paulo. Paulo, com relação ao CBH Capibaribe, ficaria só você? Pode também, Paulo Fracinetti. Isso, coloca para o professor também. Paulo Fracinetti. Roberta, tu não quer ir não, Roberta, também? Bora, professora. Vamos. Vamos embora. Roberta Alcoforado. Isso. Ok. Eu acho que esse é um trabalho interessante, né? Primeiro nesse período agora, até a gente firmar, estruturar isso direitinho. Aí vocês colocam, por favor, para mim, o e-mail e o telefone aí no chat, que aí eu copio. Vou colocar o de Felipe também, tá? Vai ser assinado aqui por a gente e pelo superintendente de regulação, que é o Patrick Thomas, entendeu? Tá? Então, o Patrick, ele assina, a gente distribui esse material aí para todo mundo, né? E vamos trabalhar para poder implementar essa nossa agenda de novembro, né? E depois trabalharmos para acompanhar isso mês a mês e já esperando aí que chova, né, Sérgio? Tem que fazer a dança da chuva aí, né, Sérgio? Com certeza. Não vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Né? Hoje o pessoal da geração da Roberta fala, deu ruim. Eu nunca entendi isso, mas é assim que o pessoal fala hoje. Não é não? Deu ruim, deu bom, mas é assim. Bom, mas e aí, gente? Então, a ideia foi essa da reunião, né? Então, eu espero que
eu estou vendo aqui que o Robertson, o Paulo Francinetti, a Roberta, o Alexandre, o Sérgio, todo mundo já colocou os nomes aqui. Né? A gente, então, finda essa nossa reunião. Queria saber se vocês têm mais algum tema, né? Porque aí a gente já formaliza isso, amanhã já encaminha esse termo e vamos trabalhar aí para cumprir a agenda até março. Ok. Mais Obrigado alguma? aí. Ok? Ok. Então, ok, Paulo? Beleza, tranquilo. Então tá, então eu vou Vamos encerrar criar. a gravação, tá?